Atentos, escutemos a palavra de vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai o seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram."
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriam e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado diácono Eugênio, demais ministros, servidores aqui da liturgia de hoje, Ana, Ministério de Música, pessoal da PASCOM. Nós já mencionamos que hoje temos essa comemoração especial, essa ação de graças, pelos 38 anos de existência da nossa paróquia. Comemoração essa que vem num momento tão especial, na oitava da Páscoa, que é esse prolongamento litúrgico daquilo que nós celebramos na ressurreição, no sábado, na vigília, sábado de aleluia, como nós chamamos, ou na vigília pascal, e que nos traz vários elementos a partir dos evangelhos, das narrativas dos demais evangelhos, acerca da ressurreição. Na segunda nós vimos o texto de Mateus, capítulo 26 de Mateus, versículos seguintes. Ontem nós caminhamos com João e hoje temos a graça de fazer esse caminho com os discípulos de Emaús. E é interessante que temos que pensar essas narrativas na sua totalidade, no seu conjunto, tendo em vista sempre esse objeto sobre o qual todos eles tratam, mesmo que tenham, de acordo com cada finalidade, com cada mensagem teológica que os autores queiram repassar, elementos que são próprios de cada um. Por exemplo, no evangelho de ontem, até o diácono Eugênio me questionava, depois da missa, por que Jesus não aceita o toque de Madalena, a aproximação de Madalena, Maria Madalena? Mas é interessante que no evangelho de Mateus, na segunda-feira, as mulheres tocam a Jesus. Em João, a gente não percebe essa sutileza, quer dizer, nós percebemos, o diácono percebeu a sutileza, questionou, e nós fizemos um pouco uma relação entre a atitude de Jesus com Maria Madalena e a sua atitude com Tomé. Quando fazemos a relação com o evangelho de Mateus, vemos que o problema de Jesus não é não querer que Maria Madalena o toque,
Porque a narrativa de Mateus diz que as mulheres o tocaram, abraçaram seus pés, né, e se aproximaram dele. Quando relacionamos o texto, os dois textos, isso em Mateus, o capítulo 26, versículo 9 de Mateus. Quando pegamos o que Jesus faz com Maria Madalena, sua atitude, e o que ele faz com Tomé, temos que ver o Evangelho de João no seu conjunto. E quem tem acompanhado durante esses dias, um pouco antes da Páscoa, da celebração do Tríduo Pascal, eu lembrava à comunidade que as virtudes teologais, digamos assim, nos apropriamos da expressão do apóstolo Paulo, quando fala no capítulo 13 das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, mas isso é um tema transversal em todas as cartas, os escritos paulinos, é o tema das virtudes teologais, mas especificamente no capítulo 13 de Coríntios, quando ele fala que o amor, fé e a esperança passarão, mas o amor jamais passará. E ainda mais, lembrando o capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, porque coloca a situação no contexto dos carismas, ou seja, as virtudes teologais são dons de Deus para que o homem possa continuar em comunhão com Deus, né? Intimidade com Deus, em harmonia com Deus. No Evangelho de João, as duas virtudes, digamos assim, que surgem claramente são as virtudes do amor e da fé. Dos 4 evangelhos, o tema da fé é o tema mais, a expressão, o vocábulo que trata do tema sobre a fé, é a expressão mais presente dos 4 evangelhos, dos evangelhos sinóticos e do Evangelho de João. O tema da fé é o mais recorrente dos 4 evangelhos. A gente pode até pensar que seria o tema do amor, mas não, o tema da fé surge constantemente, principalmente no Evangelho. E é interessante que ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 21 de João, o evangelista diz, no final do Evangelho, qual é a finalidade do seu Evangelho. Ele diz que tudo aquilo que ele está escrevendo é para que as pessoas creiam e, acreditando, tenham a vida eterna. Tendo fé, terão a vida eterna. No texto de ontem, de Maria Madalena, é interessante que Maria Madalena não duvida da ressurreição. Quem primeiro a saúda é o anjo, mulher, porque choras? O meu Senhor não está aqui. Depois Jesus, sorrateiramente, o texto apresenta Jesus que a saúda pouco distante, mulher, porque choras? No segundo momento é Jesus. E ela reconhece, tanto que o interpela. Rabuni, mestre. Maria Madalena não deixa de acreditar que é Jesus, que é o Senhor. Ela não deixa de acreditar, ela não perde a fé. No Evangelho de João, e eu diria que no decorrer da história da salvação, porque se a gente toma o início da aliança surge justamente com o ato de fé. É Deus que se revela, mas é o homem que diz sim a Deus pela fé. No Evangelho, fazer a experiência da crença, da confiança em Deus, acreditar na ação de Deus, e no caso aqui, enfaticamente, aceitar a presença do ressuscitado, é você reconhecer a realidade da ressurreição. A experiência da fé faz com que você reconheça a realidade da ressurreição. E o reconhecimento da realidade da ressurreição é você reconhecer a ação de Deus. Tanto que no Evangelho, em João ainda, estou lembrando de João, nos vários sinais realizados por Jesus, os vários milagres realizados por Jesus, em todos eles, qual é a preocupação do evangelista? É justamente mostrar a ação de Deus na história. É um prolongamento da encarnação de Deus na história. Por isso que no Evangelho de João, nós lemos o mistério da encarnação sempre completado, poderíamos dizer assim, com o mistério da ressurreição.
São duas realidades que não se contrapõem, mas mostram claramente que Deus age na história. E agora age na história, especificamente na pessoa do seu Filho. Por isso que os sinais, ou seja, os milagres de Jesus, no Evangelho, são meios pelos quais a glória de Deus se manifesta. O tema da glorificação. A expressão grega usada, que é a doxa, né, a glorificação de Deus, a glorificação do Filho. Mas essa glorificação, ela não dispensa o contributo humano nesse sentido, porque Deus age, Deus faz, Deus opera os sinais, mas ele não dispensa a fé daqueles que são agraciados pelos sinais. Quando nós nos deparamos com Tomé, é diferente. Tomé duvida da ressurreição. Diferente de Maria Madalena. Maria quer tocá-lo, não é? Mas ela, no caso ali, especificamente, não tenhamos dúvida que Maria quer tocá-lo não porque duvide da ressurreição. Maria quer tocá-lo porque fica feliz em reencontrar, digamos aqui, aquele que ela ama. Aquele que é o mestre, aquele que é o Senhor. A comunidade é típico das primeiras comunidades, a comunidade apostólica, principalmente a comunidade dos Atos dos Apóstolos. Qual era o sentimento daqueles que reconheciam a presença do ressuscitado? Era alegria. Por isso que a gente no sábado de aleluia canta aleluia, alegria. Tomé não manifesta isso. Tomé não acredita no testemunho dos demais. E ainda mais, Jesus quando aparece, ele, se eu não colocar o dedo, né? Ele não confia. Se eu não colocar a mão nas tuas chagas, eu não acreditarei. Se eu não colocar, sentir corporalmente, se eu não sentir corporalmente a presença dele, eu não acreditarei, fisicamente. Só que a experiência de fé no Evangelho de João, ela é uma experiência que corporifica a presença do ressuscitado. Ela atualiza a presença do ressuscitado. A presença de Cristo na comunidade, ela não é mais uma presença física como nós concebemos. Que esse é o nosso problema. É o problema de pensar o mistério da ressurreição a partir da ótica humana. Não é assim. Jesus ressuscitado, ele se torna presente na vida da comunidade numa outra realidade. Que é o apóstolo Paulo que vai resolver essa questão quando ele diz que o corpo de Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece glorificado. Ele é glorificado. Ou seja, ele assume uma realidade própria de Deus que não cabe a nenhum de nós dizer como isso acontece. Mas ele aparece de modo glorificado. Então a atitude de João nesses dois momentos é dizer o seguinte, olha, quem tem fé não precisa tocar fisicamente. Quem tem fé já reconhece que o Senhor ressuscitou. Por isso que ainda mais no Evangelho de João, ele dirá, bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Não viram, não precisaram tocar, eles acreditaram, eles tiveram fé. É interessante partir do Evangelho de João, fazendo essa sequência que nós estamos tentando fazer durante esses dias. Por quê? Para nós não termos confusão acerca do que era central na vida da comunidade nascente. Nós vamos encontrar peculiaridades de acordo com a preocupação de cada evangelista. Por exemplo, aqui em João nós vemos claramente a intenção do evangelista, enfatizar o tema da fé. É pela fé que nós reconhecemos Jesus. Confiamos que Ele está conosco. Não são as nossas dúvidas que vão trazer a presença de Jesus. Não serão as nossas dúvidas, mas é a nossa fé. No Evangelho de Lucas tem essa questão do processo. Enquanto nos demais evangelistas há uma pontuação, algo é pontual, Jesus aparece e de imediato há uma interação. No Evangelho de Lucas, existe uma preocupação pedagógica. Ou seja, reconhece a experiência de conversão a Jesus é uma experiência gradativa, pedagógica e continuada. Tanto que os primeiros cristãos, eles eram chamados também, os discípulos de Jesus eram chamados aqueles que caminhavam também, as primeiras comunidades. Porque a conversão é um processo.
É um processo. Eu lembrava isso à comunidade ontem, quando nós fazíamos o breve comentário da primeira leitura. É um processo. Se escuta, se acolhe, se escuta o querigma, se converte, se batiza. E depois que se batiza, tem a responsabilidade de agir como Jesus agiu. Aliás, isso já começa na conversão. Mas esses elementos, eles entram no contexto para mostrar justamente que existe a conversão pessoal, mas existe também uma dimensão eclesial, ou seja, comunitária da fé. A fé que eu professo é a fé que eu vivo na minha comunidade, na minha relação com os outros. E aí entraria aqui, eu não vou entrar na questão hoje, mas entraria aqui a importância da gente fazer uma reflexão acerca do sentido de irmandade para as primeiras comunidades. Por que os primeiros cristãos começam a se tratar como irmãos? Os adelphoi. Por que eles começam a se tratar como irmãos? Tendo em vista esses princípios. O princípio teológico primeiro é: nós somos filhos de Deus, um filho, mas nós, se somos filhos de Deus no filho, na comunidade, nos tornamos irmãos. Mas não entrarei na questão aqui, porque exigiria de nós um pouco mais de tempo. Mas tem a ver com o tema da paróquia. No Evangelho de Lucas, então, nós vemos outros elementos, mas se observarmos com atenção, veremos que as quatro etapas do processo são as mesmas. Se escuta, Jesus entra na caminhada com seus discípulos, prega a palavra, explica as escrituras, o coração dos discípulos começa a arder, ou seja, eles começam a se converter. Depois de convertidos, o que é que eles pedem? Senhor, fica conosco. Um convertido é alguém que deseja aqui a presença do ressuscitado. Uma pessoa convertida é alguém que deseja a presença de Jesus na sua vida. E depois, ainda, essa presença ela é confirmada quando eles o reconhecem ao partir o pão. A Eucaristia. Os elementos. De modo que nessa oitava da Páscoa nós estamos encontrando os elementos que objetivamente confirmam como acontece a vida cristã. A ressurreição, a conversão a Cristo, ou seja, a adesão, o acolhimento do ressuscitado, o batizado, a dimensão eclesial, pelo batismo, a confirmação, e essa confirmação batismal, pessoal, consagração, que se perpetua no tempo, quando nós nos congregamos para fazer a memória da presença do ressuscitado na Eucaristia. Olha que beleza! A beleza da nossa fé. E o que é mais interessante é que tudo aquilo que os primeiros cristãos celebraram, nós continuamos a celebrar hoje. A igreja, historicamente, com a sua humanidade, com a sua história, mas é a mesma igreja que no decorrer do tempo faz com que o que os nossos irmãos, aqueles que nos precederam na fé, que repassaram com a sua vida, com o martírio, com a santidade, fizeram com que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando essa mesma fé, a mesma fé, a beleza de ser igreja, a beleza de fazer parte dessa igreja, mesmo fugindo um pouco dos elementos ecumênicos, que nenhuma outra comunidade eclesial, podemos dizer assim, tem. Porque vai entrar aqui depois o dado apostólico. Os primeiros cristãos dizem, ele apareceu a Cefas, o que apareceu a Pedro. No Evangelho de João vai falar dos dois, de João e de Pedro. Claro que João não queria ficar fora do... Ele escreve o Evangelho, ele vai querer ficar fora da narrativa? A mesma fé da igreja. Pedro, ele apareceu a Pedro. Francisco hoje, o Papa Francisco, a mesma igreja, que tem a missão de confirmar os seus irmãos na fé. Então, esse é o caminho do Evangelho de hoje. E como trazer essas questões, esses elementos para a vida de uma paróquia? Porque a paróquia é o lugar onde nós celebramos tudo isso. É na paróquia. É na paróquia, cada domingo que nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a memória
da presença do ressuscitado na comunidade, da Páscoa de Jesus. É na paróquia que nós somos consagrados a Deus pelo nosso batismo. É na paróquia que nós, diariamente, pelo menos aqueles que fazem a experiência da missão, do amor ao Evangelho, que meditam a palavra de Deus diariamente, é na comunidade que a palavra de Deus é escutada, é ouvida, as Escrituras. É na paróquia que nós confirmamos que somos irmãos. Não só biologicamente, mas é na comunidade paroquial que nós fazemos essa experiência da fraternidade. É na paróquia. E aí entram aí as questões territoriais, o drama das paróquias urbanas hoje, em que você, para ser paroquiano, não precisa estar só naquele chão da paróquia, naquela realidade territorial e geográfica da paróquia. A sua paróquia é o lugar onde você celebra a sua fé e vive a fraternidade com seus irmãos de fé. Tem muita gente que não é geograficamente da paróquia de Santo Afonso, mas vive a sua fé aqui nesta paróquia. Como tem pessoas que moram nesse território da paróquia, mas vivem a sua fé em outra comunidade. Mas são questões de hoje com as quais nós temos que aprender a pastoralmente trabalhar. Mas eu trago todas essas questões, não é, para a gente pensar o que significa a gente celebrar 38 anos de existência da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, composta por um território onde nós temos duas igrejas, a Igreja Matriz de Santo Afonso, a Igreja de Santo Agostinho, onde nós estamos celebrando a Santa Eucaristia hoje, rezando em ação de graças por esta nossa comunidade, por tantos irmãos que fazem parte dessa história, tantos irmãos, pelos do passado, pelos de hoje, por aqueles que virão depois de nós, porque nós passaremos, mas com essa consciência de que a paróquia ela não pode ser um lugar de estranhos. A palavra paróquia, ela significa paroikia, ela significa justamente isso, casa de estranhos. O original grego significa isso, paroikia, significa casa de estranhos. Mas como cristãos, nós temos que fazer com que os que fazem parte dessa realidade, seja geograficamente, seja afetivamente, não se sintam estranhos. Porque são irmãos na fé, são filhos de Deus. Aliás, toda a igreja ela tem que ter essa dimensão, essa preocupação. Mas especialmente a paróquia. Por quê? Porque é no chão da paróquia que a experiência cristã ela se concretiza. Nas primeiras comunidades cristãs, a paróquia eram realidades pequenas. Isso mudou historicamente, mas não vou entrar nesse aspecto aqui que exigiria um pouco mais de tempo de todos nós, principalmente até o 4º século. Aliás, 2º, 3º século, a realidade de paróquia já muda. Não é? Mas quero trazer esses elementos e tentar pensar a comunidade, colocar a celebração de hoje, os 38 anos de existência da nossa paróquia, hoje, sem esquecer esse dado. Para a gente não pensar a vida da paróquia só como uma estrutura física. Grupos, o padre, o diácono, 2, 3 pessoas, 2, 3 grupos, não. A paróquia ela é muito maior que isso. E como é importante a gente trabalhar essas questões da fé na vida dos nossos paroquianos. Para que as pessoas tenham essa consciência do que é ser igreja, do que é ser paróquia. Quantos católicos não tem esse vínculo eclesial? Você pergunta para uma pessoa que não tem essa consciência eclesial, qual é a sua paróquia? A pessoa não sabe responder. Hoje está aqui na paróquia de Santo Afonso, amanhã vai não sei para onde, amanhã vai... Mas qual é a sua paróquia? A paróquia é aquele lugar determinado onde você celebra a sua fé, você vive a experiência de comunidade, você vem a cada domingo celebrar a Eucaristia. Eu fico muito atento a essa questão. Quando eu observo muito, tenho dificuldade de decorar nomes, mas para mim o paroquiano é aquele que pelo menos a cada domingo participa da Eucaristia naquela paróquia X. Não quer dizer que você não possa participar de outros momentos, claro que não, ninguém é prisioneiro, pelo amor de Deus.
Mas eu reconheço um paroquiano quando eu vejo, pelo menos na missa dominical, naquela paróquia, ele sabe, eu sei, não, ele, pelo menos a missa dominical, ele participa naquela paróquia, então aquele é paroquiano, X, daquela comunidade. Porque no dia do Senhor ele se encontra para celebrar a fé com os seus irmãos de comunidade. Então é tanta coisa boa para a gente pensar, quantas pessoas não foram evangelizadas, quantas famílias, quantos irmãos, quantos padres que por aqui passaram, que celebraram, que deram a vida por essa comunidade. Rendemos graças a Deus. Mas não podemos esquecer que o que fortalece a vida de qualquer comunidade eclesial, de um modo muito especial, a vida de uma paróquia, é a consciência que nós temos de que tudo tem a sua razão de ser na pessoa de Jesus. Tudo. O resto é relativo. Mas tudo parte dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.